Bom dia, seja bem-vindo ao segundo dia do programa Dia Leve. Ontem nós falamos um pouquinho sobre ser amigo com a gente, né? A gente se posicionar numa situação de ser amigo da gente, ser acolhedor, ser gentil. Pensaram a respeito disso ontem? A gente falou sobre a autocompaixão e os três elementos da autocompaixão, né? Nós falamos da autobondade, nós falamos da humanidade compartilhada e nós falamos também do mindfulness. Esses três elementos, então, eles representam para a gente a presença amorosa conectada, que é assim que a gente precisa estar, né? É super interessante a gente pensar se a gente está conseguindo ser gentil com a gente nos dias de hoje, diante de tanta diferença, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, a gente está tendo que fazer coisas diferentes do que a gente é acostumado a fazer. E aí normalmente aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, né? Então, a ideia é a gente pensar com um pouquinho mais de gentileza diante das dificuldades. O que é importante aqui? É importante você não se forçar a fazer nada. Tudo que você fizer aqui no programa Dia Leve, né, a proposta que a gente tem é que você faça aquilo que lhe parecer certo. Se for legal para você fazer o exercício, faça. Se você sentir um incômodo, talvez seja interessante anotar sobre esse incômodo, né? Para depois a gente avaliar um pouco melhor. O que é importante aqui? A gente precisa pensar que nós temos que nos tornarmos aliados, né, internos e não inimigos internos. Ou seja, vamos procurar trabalhar com mais aceitação, com mais gentileza e menos julgamento, menos rigor, né, diante das coisas que nos acontecem diariamente. Então, hoje a ideia é a gente falar, a gente conhecer um pouquinho sobre o que não é a autocompaixão, né? E para a gente entender um pouquinho o real sentido da autocompaixão, é importante a gente distinguir a autocompaixão da autoestima, por exemplo, que as duas estão ligadas, mas elas pegam caminhos diferentes, né? Você já parou para pensar nisso? Como é que eu caminho pela autocompaixão e como é que eu caminho pela autoestima? É, a, as nossas atitudes, né, normalmente, elas são pautadas por, por exemplo, se eu penso na minha autoestima, eu vou pensar que eu parto do princípio de que eu me comparo com outras pessoas. Então, a minha autoestima está relacionada a uma comparação, ao julgamento, a uma avaliação. Se eu estou mais gorda ou não, se eu estou tirando notas melhores na faculdade ou não, se eu estou tendo mais sucesso no trabalho ou não, me comparo com outras pessoas, né, para que eu tenha uma referência. Então, a autoestima, ela traz essa ideia de valor, né, e a gente olha muito para aquilo que as pessoas à nossa volta elas vão pensar ou dizer, qual é o julgamento que elas fazem. E aí, muitas vezes, o que acontece? A gente tem um rigor extremo, né? E a gente paralisa, a gente cai nessa cilada da comparação, a nossa autoestima cai, desce, e aí a gente fica oscilando, né? Então é nessa hora que entra a autocompaixão. Por quê? Porque a autocompaixão, ela consegue nos fazer olhar para os erros, para as dificuldades, para as coisas que não são tão fáceis da gente fazer, mas a gente consegue olhar, né? Quando a gente fala em autocompaixão, a gente consegue olhar
com mais sensibilidade, com mais leveza. A gente aceita o erro, a gente trabalha com esse erro, a gente não fica se martirizando, né? Então, olhar para a autocompaixão pensar que ela, ela pode nos servir de apoio, né? De apoio. Uma forma de olhar para a situação mais leve. Porque, veja bem, se você fica pautando a sua vida, olhando para as coisas que você faz, que acontece com você, e aí você sempre faz um julgamento, você deixa de enfrentar alguns desafios porque você compara, você está preocupado com o que os outros vão dizer, então para tudo, porque aí é importante a gente perceber que a gente está sendo severo, né? A gente está sendo muito duro com a gente mesmo, né? E então eu acho assim, vamos fazer agora uma reflexão juntos para a gente tentar entender essa questão. Vamos tentar aí perceber como é que está a tua autoestima, né? Como é que a autoestima funciona aí para você? Então, por exemplo, quando você recebe um feedback do seu desempenho, vamos pensar aí que o seu chefe te deu um feedback e você tá na média, né? Não tá se saindo tão bem como você gostaria, justo numa área da tua vida que é tão importante, né? No seu trabalho. E aí, quando você recebe esse feedback, como é que você se sente? Pensa comigo. É difícil receber um feedback? É difícil aceitar que você não tá tão bem como você gostaria de estar? Agora pensa comigo. Vamos lá, juntos. Como é para você quando. Como é que você se sente quando você percebe que tem alguém que é melhor, mas bem melhor que você para realizar alguma atividade? Não sei, de repente no esporte, de repente na profissão, de repente criando alguma coisa, alguém é mais detalhista, mais perfeccionista, enfim, é melhor que você. Como é para você ouvir de outras pessoas que fulano de repente é melhor que você? Como é que você se sente? Agora a gente vai para uma parte que eu acho que é bem interessante da gente pensar juntos aqui. Qual é o impacto para você? Como é que você se sente quando você falha, erra, fracassa em alguma coisa? De repente você se empenhou, você deu o melhor de si, mas você não foi o melhor. Infelizmente, falhou. Como é que é para você? Como é que você lida com isso? Com a sua falha? O que você diz para você? Você consegue acionar aquele teu amigo interno, aquele que a gente fez no exercício anterior, que você consegue desenvolver bem quando você vai conversar com um amigo que está passando por situação difícil, que você acolhe, que você compreende, que você dá uma força? Você consegue acionar esse amigo interno para te acolher, para falar com você com gentileza, para te fazer entender que errar, falhar,
passar por momentos difíceis na vida faz parte, que é comum isso acontecer? Ou não? Você não consegue ser esse amigo? Pense nisso. Porque se você não consegue ser esse amigo interno para você, significa que a gente realmente tem que trabalhar para entender melhor o processo de autocompaixão. Sabe por quê? Porque quando a gente fala autocompaixão, a gente não está falando de autopiedade, a gente não está falando de ter pena, né? A gente está falando de olhar para a situação e não ser duro com você. A gente está falando de você conseguir experimentar uma nova relação com você. Mas para isso você precisa estar aberto, você precisa querer participar desse processo. Porque assim, gente, a autocompaixão ela traz benefícios, né? Então, quando a gente consegue desenvolver e ser autocompassivo, se eu sou autocompassiva, eu vou com certeza lidar muito melhor e vou ter menos estresse, menos ansiedade. Concorda comigo? Eu vou ter menos vergonha e vou enfrentar mais as situações que me são colocadas, os desafios, né? Vou ter menos depressão, provavelmente, porque eu vou encarar a vida com mais leveza, né? Parece tão fácil, né? Pois é. Por isso que a gente está aqui nesse programa, para dia após dia a gente desenvolver essa autocompassividade, porque não é uma coisa tão simples assim. Precisa que a gente esteja aberto para isso, precisa que a gente queira, né, trazer para a vida da gente um pouco mais de leveza. Porque ser autocompassivo significa que a gente vai ter mais qualidade de vida, a gente vai ter mais felicidade, a gente vai ter mais satisfação, mais autoconfiança e, consequentemente, a gente vai ter mais saúde, inclusive saúde física, né? Que eu acho que é legal a gente pensar que trabalhar com mais leveza, com mais gentileza, trazer a presença, né, amorosa, conectada para a nossa vida, para o nosso dia a dia, pode nos possibilitar, né, ter uma vida muito mais plena, muito mais tranquila. É muito legal a gente poder refletir e pensar se a gente consegue desenvolver e ser autocompassivo. Então, vamos lá. Todos os dias nas nossas vidas, com certeza, na minha, na tua, acontecem coisas novas, né? Coisas às vezes inesperadas, coisas boas e coisas ruins. Então, tudo depende de como é que eu recebo essas novidades que a vida traz, né? Então, é claro que nesse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo da pandemia, enquanto a gente não tem, né, uma notícia de alguém próximo com Covid, enquanto a gente não passa por essa situação, dá uma sensação de que está tudo bem, está tudo sob controle. Mas assim como o Covid, qualquer outra doença, ela pode mudar a forma da gente pensar e sentir, né? Então, ela pode trazer dor, sofrimento. E como é que eu lido com essa dor e com esse sofrimento, sabendo que a dor e o sofrimento existe para todo mundo? Cada um vai receber a sua dose, né, num momento diferente da vida, mas com certeza todos nós passamos. Então, desenvolver a autocompassividade é poder olhar para essa dor e dizer: poxa, dói mesmo, né? Poxa vida, que difícil. É poder a gente
entrar em contato. Se tiver que chorar, nós vamos chorar. Porque a dor tá ali, não dá para negar. Então, é olhar para essa dor. Assim como eu posso olhar para minha alegria, para minha satisfação, para minha felicidade, todas as emoções que fazem parte da minha vida, eu olho para ela. Eu deixo essa dor vir, essa alegria vir. Eu presto atenção e eu lido com ela. Eu olho para ela com gentileza. Eu conforto. Eu digo coisas para mim como eu diria para um amigo. Entende como é? Bom, penso que o dia de hoje traz uma reflexão bem legal e eu vou deixar aqui uma atividade que a gente vai fazer, né? Eu vou propor a vocês que vocês façam hoje, mas se você tiver disposição para fazer durante uma semana essa atividade, eu sugiro que faça, porque vai ser bem legal para você conseguir prestar atenção, né, em todo o movimento que você tem feito. Porque essa atividade, ela envolve o mindfulness, ela envolve a humanidade compartilhada e ela envolve a autobondade. Eu estou falando de um diário, né? Então, a gente está começando o dia agora, mas quando chegar hoje à noite, reserva lá um tempinho e faça uma reflexão. Em algum momento, né, escolha um lugar tranquilo e pensa nas coisas que aconteceu durante o seu dia. Teve alguma situação que mexeu mais com você ou não? O dia foi normal, foi tranquilo? De qualquer forma, registre o que aconteceu no seu dia. Coloque o que você sentiu. Quais foram as emoções, né, que você teve? Aconteceu alguma coisa que te deixou envergonhado, bravo ou feliz? Registra lá. É importante que você registre e preste atenção na sua emoção e preste atenção se você está fazendo algum julgamento. Preste atenção em como é que você recebe os fatos que aconteceram no seu dia, né? Se por acaso aconteceu alguma coisa que te deixou muito triste, procure, depois que você registrar tudo o que aconteceu, procure registrar também palavras de bondade, procure escrever para você como se fosse seu amigo. Seja gentil com você, tá bom? Faça essa experiência para a gente poder refletir num outro momento. Se você quiser dividir comigo essa experiência, fique à vontade. Aqui no canal do Telegram não tem como a gente conversar, mas meu WhatsApp está à disposição, né? Vocês podem deixar recado, me chamar e a gente pode conversar a respeito, né? Então, assim, o importante aqui é você tentar registrar no seu diário, passando pelos 3 elementos da autocompaixão, né? Observar a autobondade, a humanidade compartilhada e o mindfulness, certo? Presença amorosa conectada. Por hoje é isso, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês dividindo essas reflexões todas, né, que a gente está fazendo junto. Eu espero que vocês também estejam gostando. E eu só posso desejar para vocês que a terça-feira, o dia de hoje, seja um dia leve, tá bom? Um beijo a todos e até amanhã.